como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos orar. Nosso bendito Deus e Pai, nós agradecemos. Nós te louvamos porque tu és um Deus santo, um Deus justo. E vimos nessa história como um servo teu, Davi, aquele de quem se diz que é um homem segundo o teu coração, também demonstrou aqui seu coração pecador, seus desejos pecaminosos, e vimos que isto é algo que está em nós também, porque nós somos pecadores, nós também temos desejos que muitas vezes vão contra a tua vontade, contra a tua palavra, contra o teu agrado. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida que te agrada, a confessarmos os nossos pecados, nos dá forças por tua graça, para vencermos as tentações, para fazermos aquilo que é da tua vontade e não aquilo que vem dos nossos próprios desejos, da nossa carne, pois nós somos falhos, pois nós somos pecadores, imperfeitos. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, Senhor. Ajuda-nos a buscar mais a Tua palavra, nos fortalecermos nela, que o Teu Santo Espírito nos guie a cada dia, nos ilumine e vivamos uma vida então santificada, que agrada unicamente o Senhor. Pedimos que o Senhor nos dirija neste momento de culto ao Senhor, para que o nosso louvor também seja agradável a Ti, seja aceito, tenhamos um tempo de regozijo em Ti, de edificação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então cantar o hino da igreja, o fundamento. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador.
Em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar, espera a Igreja Santa um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a Igreja vitoriosa em paz repousará. Próximo hino é uma oração para que Deus santifique a sua igreja. Vamos então cantar este hino, Santifica a tua igreja. Santifica a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor, santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Amém. Ainda em adoração ao nosso Deus, enquanto ouviremos um interlúdio instrumental, você pode depositar suas ofertas, você que veio preparado para isso, nos gasofiláceos aqui da frente e no lado de trás.
Muito bem, neste momento teremos a exposição da Palavra de Deus com o pastor Valnei. Bom dia. Bom estarmos na casa do Senhor para adorá-lo. Como é maravilhoso podermos estar aqui. E bom também ver seu Humberto, que está aí, graças a Deus, melhor, recuperado. Essa semana seu Humberto até pediu oração pela saúde, mas graças a Deus, estando aqui hoje é porque a gente entende que está melhorzinho, né? Graças a Deus, coisa boa. Muito bem. E veja como as orações, né? O Senhor escuta e fortalece e abençoa, né? Você também que estava doente, que melhorou. Irmã Zuíla também, eu sei que ela faltou um dia, estava dodói, mas, graças a Deus está melhor também, né? Que bênção. Acho que está, né? Eu vejo ela ali. Muito bem, irmãos. O Senhor Deus, Ele tem um plano para as nossas vidas e é Ele quem nos chama. Deus chamou a todos nós para um ministério. Eu não sei se você entende o ministério de Deus para a sua vida. Eu entendo da minha vida, porque é a minha vida, eu tenho que saber, né? Você vai entender o da sua. Mas não existe um crente que está que venha estar sem um ministério. Só um parêntese. Seu Luciano estava com chikungunya, não era, seu Luciano? Ainda estão, né? Olha aí, forte, seu Luciano, amado, viu? Se eu pegasse chikungunya, eu estava em casa deitado. Eu sou mole para a doença. Mas, seu Luciano, firme e forte aí, muito bem. Os jovens, pegar chikungunya, lembra do seu Luciano, da irmã Adla, né, que estão na igreja. Muito bem. Então, voltando, Deus tem um plano e um propósito para nossas vidas e Deus nos chama para servi-lo. Às vezes, a igreja evangélica, ela perdeu um pouco o rumo no Brasil, porque ela parece que tem que entregar um serviço para o crente ali. E não é assim. Na verdade, o crente tem que entregar um serviço para Deus em adoração ao Senhor. Essa é a lógica. Então, nós fomos chamados por Deus para um serviço. Tem os serviços que todo crente tem que fazer, que é orar, ler sua Bíblia, pregar o Evangelho, fazer discípulos para Jesus. E tem aqueles serviços particulares de cada um dentro do seu dom, daquilo que Deus lhe deu. Se é uma pessoa mais extrovertida, não é por acaso. Deus vai usar isso para que você atraia pessoas para Jesus ou para que você aconselhe pessoas dentro da palavra de Deus. Você é mais introspectivo? Não precisa mudar. Deus quer usar o seu estilo, o seu jeito, dando um dom do Espírito Santo para que você sirva ao Senhor também em alguma área, ou administrativa, ou gerencial, ou outra área até de aconselhamento também, para a glória do Senhor. Por que estamos falando isso? Porque nós vamos entrar em Atos 9, que é uma das histórias maravilhosas da palavra de Deus, que fala da conversão do grande perseguidor. Quando o Senhor chama, é porque Ele tem um plano para nós. Esse é um dos textos que mostra como Deus tem um plano maravilhoso. E se nós estivéssemos vivendo na época a semelhança de muitos da igreja, inclusive Ananias, nesse texto, nós não acreditaríamos na conversão de Saulo. Nenhum de nós acreditaria. Nós ficaríamos com medo daquele homem e imaginaríamos, não, isso aí é um engano, ele está querendo pegar mais cristãos e levar presos. Eu não acreditaria. Eu acho que eu acreditaria depois de uns 2, 3 anos. E olhe lá, se Saulo, eu na minha incredulidade, se Saulo realmente se converteu. Eu queria ver mesmo ele no campo para saber, eu ia ficar com medo, verdadeiramente. Mas Deus, a gente vai ver no outro texto, levantou homens como Barnabé, né? Um homem cheio de fé, um homem misericordioso. Barnabé foi um dos poucos que acreditou. Saulo havia se convertido, chamou ele para perto, o treinou, e juntos na igreja de Antioquia, eles foram enviados como missionários. Então, cada um tem o seu dom,
cada um foi chamado, crente em Jesus, foi chamado por Deus para o ministério. Você é crente, não foi chamado só para estar nesta cadeira, certo? Você tem um grau de atuação na obra de Deus, no reino de Deus. Talvez você ainda não percebeu como usar as ferramentas que Deus lhe deu, não tenho dúvida. E às vezes é aquela parábola, né, dos talentos. Talvez você seja aquele que escondeu. Não, mas meu talento é tão pequenininho. Lá, talento é remuneração. Mas digamos, né? Minha habilidade é tão pouquinha. Eu vou guardar aqui, esconder, enterrar. E a gente sabe que é isso que Deus não quer. Então, entenda isso. Assim como Saulo, nós fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo a um ministério. Você estava lá no rumo do inferno, nas trevas do pecado, Deus parou a sua trajetória e lhe chamou para o reino dele, e quando Jesus chama, ninguém pode dizer não, é impossível, e nós respondemos ao chamado do Senhor Jesus Cristo, e agora eu tenho que pensar, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim, agora que sou teu filho? Como eu vou usar a minha vida para a glória do teu nome? E é nisso que nós vamos observar esses domingos, estudando Atos 9, do 1. Vamos ler primeiro do 9, 1 ao 9, sobre a conversão de Saulo. Olha Atos 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te direi o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Então, para compreender o chamado do Senhor nas nossas vidas, vamos compreender o chamado de Deus na vida de Saulo. E o primeiro aspecto do chamado de Deus na vida de Saulo era a sua própria natureza. Saulo tinha um ímpeto de destruir os cristãos. Então, ele acreditava verdadeiramente que, prendendo e matando os crentes, ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele entendia na cabeça dele que essa era a verdadeira religião. Existem pessoas sinceras que não creem no Senhor Jesus Cristo, mas que acreditam que a religião que estão seguindo é verdadeira, e essas pessoas estão dispostas até a morrer por sua religião, como nós observamos no caso do islamismo. Os mais radicais do Islã estão prontos a morrer pela causa de Maomé. Então, você percebe que realmente estão compreendendo bem, eles estão compreendendo bem os textos do Alcorão, dentro da perspectiva deles, e estão prontos a morrer acreditando que aquela religião é verdadeira. Saulo era um desses. Saulo acreditava na lei de Moisés. Saulo vivia acreditando que, se ele obedecesse à lei de Moisés, ele seria salvo. Ele estava empenhado nisso, ele era dedicado, ele era sistemático, ele era fiel à lei de Moisés. Ele acreditava que o Deus de Israel era com ele. Ele estava vivendo como que na velha aliança, acreditando que, matando esta seita que está saindo de Jerusalém, do judaísmo, eu estou cumprindo a vontade de Deus, matando os ímpios. Esse era o pensamento de Saulo. Na cabeça dele, ele não estava errado. Isso é muito interessante a gente pensar. E quando você for pregar o evangelho para alguém, entenda isso. Saulo não se entendia como errado. Aquela pessoa que está pregando o evangelho,
ele foi educado, muitas vezes, católicos romanos, espíritas e de outras ordens, a vida toda ouvindo aquelas doutrinas ou mantras, e é isso que ele acredita, por osmose, né? Entrou e ele não muda. E é o que a gente ouve, né? Não, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, então eu sou assim e sempre serei assim. Mas você prega o evangelho, obviamente, com todo cuidado e respeito, entendendo essa situação. Estou dizendo isso porque, às vezes, há o evangelismo de impacto que não ajuda muito, né? Quando você já começa mandando a pessoa para o inferno. Aí não vai resolver você pegar uma pessoa e já dizer, você vai para o inferno. Não, mas peraí, a pessoa fica... Quem é você para dizer que eu vou para o inferno? Ela não entende todo o nosso contexto bíblico. Ela não entende. Então, ela já se assusta, já fica com raiva de você, já bloqueia. Você nem consegue passar a mensagem do amor de Jesus, né? Logo no verso 1 que acabamos de ler, diz que Paulo estava respirando ameaças e morte. Imagine uma pessoa bufando de raiva. Ele respirava. A ideia é que a vida dele era isso. A respiração. Ele estava irado contra os cristãos. Os cristãos estavam destruindo não, mas afetando, prejudicando as coisas do templo. A vida do sumo sacerdote. Ninguém pediu para Saulo ir perseguir os cristãos. Lembra que aconteceu uma perseguição em Atos 8:1, e a igreja de Jerusalém já devia ter mais de 6 mil membros. Imagine uma igreja grande, né? Fugiu. O texto bíblico diz que ficaram somente os apóstolos. Se a gente for bem literal, ficaram só os 12. Talvez um ou outro a mais, é porque às vezes o texto não precisa ser interpretado de uma maneira tão literal assim, mas eu prefiro acreditar que ficaram os 12. 6 mil convertidos ou mais saíram de Jerusalém. Pronto, resolveram o problema, não foi? O sumo sacerdote ficou tranquilo, resolvi o meu problema, agora eu vou voltar o comércio no templo, as coisas vão ficar mais tranquilas, esses cristãos aqui prejudicando, ótimo. Mas Saulo não. Ele não ficou satisfeito com a fuga dos cristãos. Ele quis ir atrás, nas províncias romanas. E se ele não tivesse convertido, ele teria continuado a ir atrás. Lembra, em Atos 21, haviam cerca de 40 judeus que fizeram greve de fome até prender Paulo. Paulo era desses, né? Desse tipo, que eles iriam de modo aguerrido concluir a missão, né? A gente pode até imaginar, quem gosta um pouco da história de Israel, é como se eles fossem o Mossad de antigamente, né? Assim, ilustrando, né? É mais ou menos isso. Então, eles eram uma elite ali daquela época que vamos prender Paulo porque ele está prejudicando os negócios do templo. Era mais ou menos essa ideia. Isso mais para frente no livro de Atos. Mas aqui, Saulo é que está fazendo isso. Ele que quis ir voluntariamente. E ele tinha uma equipe. Eu acredito que ele era um líder muito persuasivo, cativante, pelo menos é o que parece, né? Em alguns momentos ele parece cativante, em outros, como apóstolo, nem tanto. Mas a ideia é que ele tinha uma equipe e foi com essa equipe atrás dos cristãos. Ele respirava ameaças e morte. Era o assunto dele. Ele estava bufando, irado contra os cristãos, né? Contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. E o que é que ele fez? Pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Os judeus, normalmente, quando iam para outra cidade, iam para a sinagoga. A estratégia dos cristãos desde o início foi ir nas sinagogas para tentar falar do Senhor Jesus, do Messias, dentro da sinagoga. O próprio Senhor Jesus fez isso, né, em Nazaré, Lucas capítulo 4, falando que ele era o cumprimento lá de Isaías 61, verso 2. Então, ele ia na sinagoga lá em Damasco, a principal cidade da Síria. Era uma cidade muito grande, né, uma cidade muito importante, no norte de Israel. E ele, por que ele pediu essas cartas? A carta ali era como se fosse uma autorização do sumo sacerdote de Jerusalém, dando poderes a ele para ter a instrumentalidade da sinagoga. A sinagoga devia ter os rabinos ali, obviamente, os rabis ensinando e pregando, mas poderia ter também alguma guarda, entende, que cuidava das questões da sinagoga, e para que o povo da sinagoga, os judeus daquela sinagoga, o entendessem como autoridade
para ele prender outro judeu ali dentro, que se dizia do caminho. Talvez ele já tivesse uma lista de pessoas que ele estava perseguindo, os mais importantes, né? Ele podia estar indo atrás desses. Ele foi especificamente na Síria, em Damasco. O texto não diz, mas é provável que ele tivesse nomes na cabeça. E quando chegasse na Síria, ele queria mostrar, eu tenho autoridade de sumo sacerdote aqui para prender quem eu quiser. E ele não foi só, o texto da nossa história fala de companheiros de viagem, mas eram guardas, provavelmente. Ele estava com uma guarda para prender os que fosse necessário prender, certo? E então, ele foi, o nome aqui eram do caminho, por quê? Porque os do caminho, referindo-se ao fato de Jesus ser o caminho, né? O caminho que leva à salvação. Esse nome, os do caminho, já revela, né, é como se fosse uma ironia. O único caminho é a lei de Moisés e a guarda da lei. Jesus não é para ser esse do caminho. Era mais ou menos essa a ideia da cabeça do judeu. Assim, homens como mulheres. Ele ia prender homens e mulheres, não importa. Se é do caminho, é discípulo de Jesus, vai ser preso. E aí você imagina essa viagem, né, que ele fez ali, de Jerusalém para Damasco, era cerca de 242 quilômetros aproximadamente, era uma viagem longa. Muito provavelmente ele não viajou a pé. Muito provavelmente ele estava a cavalo e armado, certo? E ele ia para prender ou matar. Ele ia como um guarda. Então, Saulo, ele era, em certo sentido, um militar ali, com sua guarda, indo prender os inimigos do templo. Né? A instituição do templo aqui é que está envolvido, certo? Então, importante lembrar que não começou aqui. Essa história, em Atos 8:1, nós lemos sobre a perseguição, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A Judéia já estava sendo evangelizada, apesar da perseguição. Vimos em Atos 8 que Samaria também estava sendo evangelizada, apesar da perseguição. Então, o capítulo 9 é uma transição para a terceira etapa do plano missionário do Senhor Jesus Cristo, até os confins da terra. Então, estava se preparando a igreja para sair das fronteiras de Samaria. Filipe já estava indo para Cesareia, então, em um certo sentido, já estavam os cristãos saindo daquela região Judeia e Samaria para as outras províncias. Se Paulo foi a Damasco, na Síria, é porque lá haviam cristãos. Então, eles já estavam se espalhando. Então, os confins da terra já estavam chegando, digamos assim, né? O evangelho estava sendo falado. Atos 8, verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, já em Atos 8, Saulo já estava perseguindo em Jerusalém. Não se dando por satisfeito, ainda irado, ele pediu recomendações, montou uma guarda, creio que especializada, e disse: vamos caçar os discípulos de Jesus. Foram na Síria, e essa é a parte da história que nós estamos observando aqui. A estrada era longa, 242 quilômetros. Hoje, de carro, é uma distânciazinha, não é? É uma viagem pequena, é uma viagenzinha. Você imagine isso naquela época, né? Acredito que eles iam a cavalo e trariam os cristãos ou amarrados, puxando, mas ia demorar na viagem, ou levavam uma espécie de cela móvel para colocar os cristãos dentro, que eram os carros que eles transportavam os escravos na época do Império Romano. Talvez foi uma boa comitiva junto com Saulo para realizar essa prisão. Damasco era uma cidade grande, havia uma grande população judaica ali. Até esse momento, os cristãos eram mais judeus. Nesse momento, haviam, obviamente, outros, mas, de modo geral, eram judeus. E, então, estava dentro da jurisdição da província romana da Síria, ainda hoje Damasco é capital da Síria, né, se eu não me engano, formava parte de Decápolis, que era uma liga de cidades autogovernadas. Eram cidades mais independentes do poder do império, mas ainda assim governadas, obviamente, oprimidas pelo Império Romano. Veja, então,
que no início da história de Saulo, e a gente sabe isso muito bem, ele tinha esse ímpeto de destruir os cristãos. Ele era um pecador, mas não era qualquer pecador. Ele era um pecador consciente de que a salvação por obras, guardando a lei de Moisés, obras religiosas, era a vontade de Deus. E ele estava tão empenhado nisso que ele queria matar todos aqueles que seguissem o Senhor Jesus Cristo. Agora, um segundo aspecto é que ninguém consegue resistir ao chamado de Jesus, nem mesmo o perseguidor. Então, quando você prega o evangelho, lembre-se disso. Você tem apenas que anunciar o evangelho, você tem que apenas falar de Jesus. Você não precisa ter uma grande oratória, você não precisa ter um grande poder argumentativo, você não precisa ter cursos de teologia, você não precisa de muita coisa. Todos nós aqui, com a nossa leitura bíblica, temos condição de pregar o evangelho para alguém. Todos temos condição de levar o evangelho para uma pessoa. Por quê? Porque quem faz o trabalho de convencimento é o Espírito Santo de Deus. Se eu um dia fosse evangelizar um homem desse, eu já ia evangelizando sabendo que ele não ia crer, né? Eu já ia evangelizando descrente, porque como um homem desse, convicto da guarda da lei de Moisés e de salvação por obras, como ele iria crer no evangelho de Jesus? Eu não tinha como convencê-lo, não é verdade? Mas ele foi convencido e o próprio Senhor Jesus Cristo ali apareceu a ele nesta luz. Ele foi lá a Damasco prender os do caminho. Ele queria encerrar essa ideia de os do caminho. E ele se tornou parte. Ele se tornou daqueles que fala do caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. A nossa história não diz exatamente o horário, mas essa mesma história da conversão de Saulo foi repetida 3 vezes, essa é a primeira, foi repetida 2 vezes, dando 3 no total, dentro do livro de Atos. Uma delas, lá em Atos 22:6, nos conta que ele caiu por terra quase ao meio-dia. Isso é interessante, em Atos 22:6 diz assim: ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Isso aqui é Paulo contando o seu testemunho de conversão. Como é interessante falar do testemunho de conversão. Então, prepare aí o seu testemunho de conversão. Quando tiver oportunidade, a gente vai ouvir, né, como foi que cada um que se converteu. É muito gostoso, é muito edificante saber como foi que você se converteu. Aí talvez você diga assim, mas o meu testemunho de conversão não é como o de Saulo. Saulo, né, Jesus apareceu para ele, é legal um testemunho assim, né? Não, todo testemunho de conversão é maravilhoso. Às vezes, os mais incríveis são aquelas pessoas que eram eticamente corretas, né? Numa ética da sociedade, numa ética cidadã, né? Era uma pessoa que pagava seus impostos, uma pessoa que é relativamente um bom pai, um bom esposo, um bom trabalhador e tal, só não é crente em... Não tem essas pessoas? Só não é crente em Jesus. Pois é, quando estes se convertem, acho que o milagre é até maior, porque aquela pessoa que vive numa ética em meio à sociedade, normalmente, ela tende a pensar que não precisa de Deus, não é verdade? Porque ela é muito boa, entre aspas, né? Dentro do contexto da sociedade. Mas, obviamente, que isso é só a superfície, né? Todos somos pecadores, aquela pessoa que é eticamente correta também é extremamente pecadora e precisa se reconciliar com Deus. Mas, bem, olha Atos 9, verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Se era meio-dia, imagine como era essa luz, né? Porque ela é uma região um tanto desértica, o sol brilha intensamente. Para ele destacar uma luz, tinha que ser uma luz bem brilhante, muito mais brilhante, de modo que o cegou. E a gente sabe que Saulo ficou cego esses 3 dias. Só que quando vem uma luz muito forte no seu rosto, o que é que você faz? Você fica meio cego também, não fica? Então, a princípio, ele deve ter imaginado que a cegueira era temporária por conta da luz. Mas depois ele percebeu que era permanente, de modo que ele precisou de ajuda para se levantar de algum dos seus companheiros de viagem, para levá-lo
até Damasco. Ele não conseguia mais enxergar as coisas. E no verso 4, quando vê essa luz mais forte do que a luz do sol no meio do deserto, no meio-dia, caindo por terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo cai, eu acredito que foi uma grande queda. Por quê? Porque ele não vinha a pé, certo? Ele vinha provavelmente numa montaria, ele e a sua comitiva. Então, quando vem aquela luz, aí você pode até imaginar, talvez naquele momento ele estivesse andando e puxando seu cavalo. Pode ser, mas imagino eu que ele estava montado. E quando a luz vem, né, imagino eu que ele fica assim, atordoado. Ele era certamente montava de modo experiente, mas ele ficou atordoado e caiu por terra ali. Foi uma queda boa, né? Caiu no chão ali, atordoado, e não compreendeu o que está acontecendo. Por que Deus fez isso com Saulo? Por que não foi só uma pessoa levando o evangelho de uma maneira mais tranquila, né? Tem conversões mais tranquilas, não é verdade? E ele podia ter crido. Eu não tenho uma resposta para isso. Mas eu imagino o seguinte: toda a trajetória de Saulo, depois Paulo, mostra que ele era um homem aguerrido, mostra que ele era um soldado, né? Mostra que ele tinha propósitos, mostra que ele não esperava ninguém para fazer as coisas. Se ninguém fizesse, ele ia lá e fazia. Ele não era um homem passivo, ele era um homem de luta, de guerra, ele ia para frente. Esse era Saulo. Ele não esperava o sacerdote chegar e quem quer ir lá prender os... Ele não esperava isso, não. Ele já ia montando a estratégia dele, só pedia permissão. Me dê permissão que eu resolvo o problema. Deram permissão, ele foi resolver o problema. Assim era Saulo. Pessoas duras, assim, às vezes precisam de investidas mais duras para crer no Senhor Jesus Cristo. São pessoas duras, por um lado, firmes, e às vezes têm que ser quebradas. Essa foi a forma de Jesus, de modo sobrenatural, quebrar o coração de Saulo. Essa queda, pessoa que caiu ali do cavalo, uma queda alta, o cavalo é alto, né? Caiu no chão e ficou atordoado e ficou cego naquele momento. Viu essa grande luz e então ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o grande privilégio, né? Ele foi, digamos assim, evangelizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Que privilégio. Sofrimento, sim, porque teve um certo sofrimento aqui, mas foi um grande privilégio. Olha Atos 9, verso 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Quando você lê esse texto, você tem que fazer uma pergunta: quem Saulo estava perseguindo? Os do caminho, lá em Damasco, na Síria. Não é verdade? Mas quando Jesus fala e se nomeia, ele diz: você está perseguindo a Jesus, que sou eu. Percebe? Perseguir os servos do Senhor Jesus Cristo é a mesma coisa que perseguir a Jesus Cristo. Existe uma intimidade enorme entre os salvos em Cristo e o seu Salvador. Nós estamos intimamente ligados, espiritualmente ligados. De modo que se alguém vem nos maltratar e nos afetar, está mexendo com o Senhor Jesus. Isso é dito em várias partes da Escritura. Veja que privilégio. E é por isso que nós não precisamos reagir às ofensas e aos ataques. Nós entregamos ao justo juiz, que é o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 9, 1 diz assim: não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? E aqui é um detalhe que a gente já vai mencionar, que Saulo, a gente vê que ele ouviu Jesus, não é verdade? Mas não só ouviu, outros textos mostram que ele viu também. Né? Em que sentido, a gente não sabe ao certo, porque com a luz ele acaba ficando cego. Mas o texto diz: não vi Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 15, 8 diz também: foi visto também por mim. Atos 9, 27 diz também: e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho.
Atos 22:14 diz: veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. E Atos 26:16 diz: porque por isto te apareci. Jesus falando com Saulo, por isso eu te apareci. Então, todos esses textos nos dão a entender que Saulo não só ouviu, mas viu. Em Apocalipse nós temos a revelação do Senhor Jesus lá na sua glória, né? E é uma revelação, olhos como que de fogo, né? E Jesus de uma maneira bem reluzente ali. Em seguida, Apocalipse 1, ele manda as cartas de juízo para as igrejas ali, Apocalipse 2 e 3, e Jesus no livro do Apocalipse é diferente de Jesus no livro dos Evangelhos. É um Jesus que vai julgar a humanidade por causa dos seus pecados. Tudo isso para nós compreendermos o tamanho da visão que Saulo teve ali do Senhor Jesus Cristo. Ele ouviu, seus companheiros de viagem não ouviram, viram a luz, mas não ouviram as palavras. É muito provável que eles viram Saulo no chão, atordoado, cego, tateando e falando com alguém. Será que eles ouviram o que Saulo falou para Jesus? Talvez não. Né? Talvez até isso eles possam ter ouvido, mas as palavras de Jesus eles não ouviram, e esses versículos mencionados indicam que é provável que Saulo tenha visto uma manifestação do Senhor Jesus Cristo semelhante à de Apocalipse 1, Jesus glorificado ali. Mas, voltando para o aspecto da nossa unidade com Cristo, os do caminho, os discípulos de Jesus, são um com Jesus. 1 Coríntios 1:30, observe isso, em 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós somos dele, somos do Senhor, propriedade de Deus, e nós estamos em Cristo Jesus. Muitas partes do Novo Testamento falam de em Cristo ou em Jesus Cristo. Essa partícula é uma preposição muito simples, a gente não é muito ligado à questão da gramática, mas ela significa dentro de. Em praticamente todas as línguas, no inglês, no hebraico, no português, grego, essa preposição que aparece em quase todas as línguas do mundo, ela quer dizer dentro de. Nós estamos dentro de Jesus num relacionamento em algum sentido. É interessante, essa preposição a gente usa muito errado. Diz assim, eu vou ali no banheiro. É errado. Você não vai dentro do banheiro, você não dirige o banheiro para ir em algum lugar, né? Você diz, eu vou ao banheiro, porque a preposição em, na contração no ou na, quer dizer dentro de. Então, você está indo em direção ao banheiro, você não está indo no banheiro para algum lugar. Mas aqui, quer dizer que você está em Cristo Jesus, dentro de Jesus. E Jesus está dentro de nós. O crente, salvo pelo sangue do Cordeiro, ele está ligado ao seu Salvador espiritualmente. Por isso Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus nunca nos abandona, ele está mais dentro de nós do que nós dentro dele. Jesus sempre está conosco, a todos os momentos e a todos os instantes. Então, isso é muito importante, porque quando Saulo perseguia os crentes, ele estava perseguindo Jesus. Lembre-se disso. Isso vai lhe dar força. Quando alguém lhe perseguir, ou lhe maltratar, ou por sua fé, quando você levar o evangelho, lembre-se disso. Ela está perseguindo Jesus. Jesus vai resolver a minha causa. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Cabe a mim fazer o meu trabalho, cumprir o meu chamado. Jesus me chamou das trevas do pecado para realizar uma missão. A missão é a continuidade da obra de Jesus na terra. Qual foi a obra que Jesus começou quando ele esteve aqui? Essa é a obra que eu vou continuar. É simples o nosso ministério. Nós não seguimos uma religião. Nós não seguimos uma igreja. Você pode achar estranho falar isso, né? Mas nós seguimos uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Nós somos discípulos de Jesus. Essa é a verdade. Embora o nome seja Batista, né, é uma questão histórica, o nome da igreja,
mas nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, imitamos a Jesus Cristo. Jesus nos comprou pelo seu sangue, nos tirou do inferno e das trevas do pecado, porque ele tem uma missão. Muitos crentes passam a vida inteira sem entender a sua missão. Passam a vida inteira sofrendo, rodando nesse planeta, procurando alguma coisa e cabeça perturbada, porque não se entregam ao chamado de Jesus. São crentes, mas ainda não entenderam por que eu sou crente. Quando nós compreendermos plenamente a natureza do nosso chamado, do que nós fazemos aqui, a vida muda. E para melhor. E você vai ter uma outra compreensão do Senhor, da sua Bíblia, da sua oração e do que é a igreja. Não é só uma religião, é o projeto do Criador para salvar a humanidade. É a coisa mais importante do mundo e que os governantes rejeitam, e que as pessoas rejeitam este evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 10,16, Jesus diz: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. O Senhor Jesus é por nós, estamos nessa unidade com o Senhor Jesus Cristo e aprendemos isso no chamado de Paulo. Continuaremos em outro domingo, observando como Deus é maravilhoso ao chamar Saulo e, consequentemente, também foi ao nos chamar. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, Senhor, por tua graça e misericórdia, pelo teu amor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a termos a percepção correta do teu chamado nas nossas vidas, a estarmos arrependidos dos nossos pecados e sempre, ó Pai, prontos para nos entregar a Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.